90. Conexão Líder. Papo de política. Agora em Ubá, 12:29. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes. E com imenso prazer nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o empresário Natal da Ferrari, falando do atual cenário, também da expectativa para as eleições do ano que vem, no nosso quadro Papo de Política. Natal, seja muito bem-vindo aqui ao programa Conexão Líder. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Tiago, todos os ouvintes do Conexão. Sempre um prazer voltar aqui no programa de vocês, na Líder. A gente é sempre muito bem recebido aqui, então agradeço de coração e mando aqui também, né? Não que você não esteja o substituindo à altura, eu tenho acompanhado o programa desde a ausência do nosso querido Badaró, mas mandar para ele aqui um abraço, uma mais rápida recuperação, que ele venha logo compor o time da Líder, que ele faz muita falta. Faz falta, né, Natal? Com certeza, é amigo. Ô Natal, vou aproveitar a deixa que você falou a respeito de ouvir, é um grande prazer, né, pra gente ter a sua companhia aí no programa Conexão Líder, e a gente conversava aqui no intervalo comercial a respeito de um dado alarmante, que foi a questão das estatísticas, onde a Zona da Mata se superou aí em relação aos acidentes de trânsito, principalmente a gravidade deles envolvendo a Zona da Mata. Como que você avalia esse cenário, a gente perdendo para a região metropolitana, que tem um volume maior, um número de habitantes muito maior aqui do que a nossa região? Eu acompanhei esse programa em loco, por isso que eu fiz questão de comentar ele com você aqui antes de nós entrarmos no ar, né? A gente que é empresário, né? A gente tem a frota de caminhões da gente, recebe visita também de lojistas, de representantes de todo o nosso estado, de todo o nosso país. Sempre o pessoal reclama muito das estradas da nossa região da Zona da Mata. E vocês, quando anunciaram isso aqui alguns dias atrás, e foi essa semana mesmo que vocês falaram dessa estatística, ela tem tudo a ver com o estado precário das nossas rodovias aqui da Zona da Mata. Na minha opinião, nós tivemos sim um bom governador que pegou o estado numa situação muito caótica, né? Teve que colocar, como ele mesmo gosta de dizer, os vagões nos trilhos, mas em relação à Zona da Mata, eu acho que ele deixou um pouco a desejar, principalmente no quesito estradas. Então, esse número altíssimo aí que você relatou, superando a região metropolitana de Belo Horizonte, onde o fluxo é infinitamente superior no tráfego de veículos, e nós estávamos na frente em número de vítimas fatais, de acidentes também, mesmo que não ocorra com vítimas fatais, mas com frequência nós temos isso aqui na nossa região. Com certeza tem outros fatores, mas na minha opinião o principal é as péssimas condições das estradas da nossa região. Inclusive vai aqui talvez uma dica, né? Porque a gente tem recebido aí a visita de tantos deputados. Acho que no último mês aí passaram por aqui mais de 10 deputados, tanto federal quanto estadual. Mas eu não sei se eles vêm para cá somente de helicóptero ou de jatinho. A gente vê aí decolando e aterrissando jatinhos de pequeno porte no nosso aeroporto. Então seria bom que eles também viessem de carro para eles sentirem isso na pele, para quem sabe, né? Perante o governador, perante a Secretaria de Infraestrutura, né? Pedir um socorro. Na verdade, nós estamos pedindo socorro pelas nossas estradas de uma forma geral. Se você pegar de Ponte Nova a Juiz de Fora, é alarmante a situação. Tem que, como diz o outro, rezar na hora de sair de casa, porque realmente só quem usa o trecho aí que faz essa viagem realmente dá medo, né, Natal? A gente vê muito buraco, mato alto, falta de sinalização, então realmente, principalmente quando a gente está com a família da gente, muito preocupante. E vai aqui até um conselho que eu uso para mim, passei para meus filhos: não dirija nessa região. Aliás, não é bom não dirigir em nenhumas estradas à noite e com chuva, que aí a situação que já é caótica nas estradas com chuva ou à noite fica muito pior, que às vezes um veículo vai desviar de um buraco ou de um animal ou por qualquer situação, se torna muito mais perigoso. Então esse é um cuidado que eu recomendo para os meus filhos, mas passo aqui para todos os ouvintes, né, que estão aí acompanhando o programa: evite isso, sai um pouquinho mais cedo, evite dirigir principalmente nas nossas estradas aqui da região à noite, e principalmente com chuva também. E reduzindo o máximo a velocidade, né, Natal? Porque nem no limite permitido pode. Eu acho que nem se a pessoa quisesse infringir a lei, que já estaria errado, é humanamente impossível, porque as condições das estradas não permitem isso.
É difícil. As nossas estradas aqui já são muito cheias de curvas, e além das curvas, né, muito acentuadas, os buracos, as verdadeiras crateras que a gente depara aí, impedem com certeza que a pessoa imprima uma velocidade. Acho que ela tem que andar até abaixo, bem abaixo do limite permitido, para não sofrer uma pane no veículo, né, passar no buraco, ter um carro estourado. Né? Exatamente, aí o prejuízo vai ser melhor. Então é melhor sair com um pouco mais de antecedência, com calma, para chegar com segurança no seu destino final e evitar futuros prejuízos que poderiam ser causados, né? Natal, a gente falou sobre essa questão da segurança de nós como pessoas mesmo, com família, mas isso traz um impacto também econômico, né? Você, como empresário, sabe como que isso faz a diferença, porque a gente está falando de manutenção de veículo que vai para a oficina e o desgaste de pneu. Então, assim, é tudo que afeta a nossa economia, o comércio, a indústria de modo geral, essa falta de manutenção. Sem sombra de dúvida, a gente deixa de receber aí visitas frequentes, né, de lojistas, de representantes, né, nossa própria feira, que é sucesso todos os anos, tanto a FEMUR quanto a Mostra de Móveis. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos na nossa região estradas melhores, o número seria bem superior ao número de visitantes. Nós já temos algumas carências em que com o passar do tempo vão sendo resolvidas, a questão de hotelaria, né? Infraestrutura do parque de exposição. O Intercind tem tido um diálogo aberto aqui com a nova gestão municipal, né? O prefeito, o vice, os que compõem lá, os assessores que compõem lá, em termos de melhoria também no Parque Fabril, né? E as estradas são peça fundamental, porque o nosso aeroporto, como eu disse, é de pequeno porte, né? Mas, e mesmo quem desce ali no aeroporto regional da Zona da Mata, tem que pegar um bom trecho de estrada para chegar até aqui. Então, escoar a nossa produção aqui é uma verdadeira batalha, vamos dizer assim, né? Nadar contra a maré, literalmente, né, Natal? Mas o brasileiro por si só já é um guerreiro, né? E a gente aqui não vai deixar isso para trás. E quem sabe, né? Hora isso toca o coração dos poderes constituídos que podem realmente mudar esse cenário. A gente tem aqui os nossos representantes. Posso olhar um pouco mais de carinho para a região rica. Minas Gerais, Ubá é uma cidade significativa em termos de arrecadação para o estado. Eu acho que a nossa hora vai chegar. Tem que chegar, né, Tem que chegar, exatamente. Pois é, você tocou num ponto que eu ia abordar agora, porque o nosso quadro é papo de política, a gente não poderia deixar de falar a respeito disso. É importante essa união, independente de partido político, para a gente resgatar essas questões que tanto afetam a nossa economia, a nossa indústria, ou seja, esse somatório de forças é importante, a gente ter representação no Estado, ter no governo federal, para poder alavancar essas questões que são básicas, como a gente está falando, a questão das estradas. Esse é um tema recorrente, né? Toda vez que a gente vai dar uma entrevista, a gente faz questão de tocar nesse ponto. Eu costumo dizer o seguinte: se a classe política de Ubá, se ela não se entender, se ela não deixar as vaidades de lado, os projetos individuais de lado, e pensar na coletividade, a população dá o retorno nas urnas. O reflexo vem nas urnas. Então cabe aos políticos que estão aí pleiteando cargos, né? Ano que vem nós temos eleições novamente. Eu acho muito difícil nós conseguirmos avançar e melhorar em todos esses aspectos, né? Não só no âmbito aí da questão das estradas, mas nós temos aí uma questão da segurança em Ubá, que também tem números alarmantes. Ano passado nós ficamos aí, eu acho que em 4º lugar em crimes hediondos de violência extrema na nossa região. Nós não temos voz ativa em Belo Horizonte, então, consequentemente, os recursos que poderiam trazer para cá mais viaturas, poder brigar por mais um contingente de policiais nessa infraestrutura, não só para a Polícia Militar, mas também para a Polícia Civil. Nós temos uma guarda municipal, um corpo de bombeiro que vira e mexe, está pedindo socorro para reparo nas suas viaturas. Então, essa questão de ter aqui os nossos representantes passa por um entendimento da classe política. Esquecer a vaidade, esquecer o interesse individual, escolher um nome que verdadeiramente tenha condição, um ou dois que verdadeiramente tem condições de nos representar. Todo mundo faz pesquisa, Roberta. Eu fiz quando eu fui candidato em 2022. Então, todo candidato sabe se ele tem ou não condição de vitória. Isso aí é fatídico.
Eu te falo isso sem medo de errar. Então, é um tema recorrente. O BAR já passa aí há vários anos sem ter representantes. Hoje, nós temos a emenda impositiva, que é um fator principal que pode realmente representar por melhorias, não só em Ubá, mas toda a região. Quando a gente fala estradas, a gente fala em segurança, em saúde, que para mim é o fator número 1. Principal, né? Número 1 e número 2 é saúde. Depois você vem para segurança, para as estradas. Mas quando uma mãe chega no hospital com um filho chorando porque teve uma fratura ou tá com a dor insuportável, fica lá 2, 3 horas, ou leva um idoso que infelizmente escorregou, pode ter tido uma fratura, a gente chega no hospital e vê um volume assustador de pessoas querendo ser atendida, e muitas vezes as pessoas fazem uma crítica, às vezes é injusta, porque não é culpa do gestor do hospital, dos profissional médicos, que porque o fluxo de pessoa que socorrem aqui os hospitais, tanto São Vicente quanto Santa Isabel, ele é muito maior do que a capacidade de atendimento. Então nós temos que ampliar, e nós temos aqui hoje a 5ª melhor faculdade de medicina do Brasil. Isso é motivo de orgulho. Eu fiz questão de parabenizar não só lá o pessoal, mas fugiu o nome dele aqui, o menino lá da faculdade, lá, daqui a pouco eu lembro o nome dele, por esse feito histórico, mas daqui a pouco quantos médicos não vão ter aí na nossa cidade para poder suprir essa carência, mas é ampliação dos hospitais, entendeu? Então, e a logística para dar todo o suporte, né? Exatamente. Então esse fator aí é fundamental. Eu acho que os políticos têm que se entenderem, analisarem quem tem condição realmente de vencer, se unirem. Eu te falo aqui, aproveitando a grande audiência disso, se eu sou um pré-candidato a deputado estadual, mas se apresentarem para mim números, Natal, nós resolvemos escolher o Thiago para ser o nosso deputado. Então vamos lá, vamos juntar todo mundo e eleger o Thiago? Vamos eleger o Thiago. Thiago, as suas causas quais são? Coloca pra gente se elas são em comum com as nossas, que vai depender os nossos idosos, as nossas crianças, lutar pelo interesse da nossa região como um todo. Se forem, e com certeza vão ser, vamos junto com o Thiago, vamos junto com a Roberta, aquele que essa classe política abandonar a vaidade e os interesses individuais. Eu não entro na política por vaidade nem por interesse. E vou te falar de coração. É melhor a gente dar uma entrevista às vezes para uma mulher, que a gente sabe o poder de uma mãe, né? Teve agora o Dia das Mães. Não sei se você é mãe, Roberta. Sou de duas meninas. Então, te aproveito para te parabenizar. É a primeira entrevista obrigada. Também que eu dou após o Dia das Mães. Manda aqui um abraço para todas as mamães. Vocês têm essa percepção maior de saber o que é necessário pra gente. Qual mãe que não tem um filho numa comunidade não quer ver esse filho sonhando, que não sonha em ver esse filho numa boa faculdade, num bom PCP de uma indústria moveleira? Nós temos que trazer projetos sociais para investir no nosso futuro. Oportunidades, né, Natal? Isso é que está faltando. E isso passa pela classe política. Nós não temos nada contra eu falei aqui que vieram aí uns 10 deputados, nós não temos nada contra eles. Nada, mas eu acho que está chegando a hora da gente cortar esse cordão umbilical e caminhar com as próprias pernas. Nós temos esse direito. E eu vou te falar por experiência própria. Tem aí um caminho percorrido aí no jornalismo de uns 20 anos. E a gente acompanha a necessidade real que o município tem, como você falou, uma cidade polo que hoje recebe moradores do entorno inteiro para a saúde, e a gente não vê isso mostrando o poder que o Ubá tem refletido nessas melhorias. Então, já realmente... que você falou na saúde, agora eu lembrei, senão ele vai brigar comigo, é o Léo Couto. Parabenizei o Léo, né? O Léo, o Léo Couto pelo esse êxito aí nessa administração fantástica da Unifagoc. Parabenizei também todos os reitores, todos os colaboradores, professores que deram esse orgulho para o Ubá, né? Então, né, isso você falou tudo. Então, a questão da saúde, nós absorvemos aqui a região toda. Todo mundo vem para cá. Então, se a gente investir na saúde de Ubá, automaticamente você estará investindo na saúde de Rodeiro, de Guidoval, de Tocantins, da nossa micro-região aqui, acredita aí, uns 30 municípios. Eu vi a fala, quando teve aqui recentemente, eu estive presente, a convite lá no Santa Isabel, veio aqui o Marcelo Aro, que é o secretário de governo. Eu acho que ele esteve aqui depois dando uma entrevista. E o prefeito de Rodeiro,
ele falou em nome, olha, eu vou pedir para o senhor aqui, tudo que o senhor fizer pelo Hospital Santa Isabel, pelo Hospital São Vicente, o senhor estará fazendo pela saúde de todos os prefeitos que estão aqui. Faça o que o senhor puder fazer pela saúde do Hospital Santa Isabel, do Hospital São Vicente, que o senhor está atendendo a demanda de todas as nossas cidades vizinhas aqui. Então, quer dizer, o próprio prefeito falou isso. Sabe da importância que o BA tem e para a região toda, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é fundamental. Natal, a gente vai para um breve apoio cultural, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo e a gente também vai conversar com o Claudinei Paiva, falando sobre a Feira Regional de Fornecedores da Indústria Moveleira, daqui a pouquinho. Usufrua do seu imóvel com segurança, paz e liberdade. Conte com a Candian Engenharia, uma empresa especializada